Boas pessoal, eu sou o Marcos e hoje vou exemplificar aqui como é que fazemos um pão com massa-mãe. Então, para fazermos um pão com massa-mãe, o que é que nós vamos precisar? 200 gramas de farinha de trigo T65, 250 gramas de farinha T80 de trigo e 50 gramas de trigo integral. Se vocês não conseguirem ter uma T80, nem todas as marcas vendem, podem utilizar só 450 gramas de farinha T65, não há qualquer problema. Farinha T80 é uma farinha quase uma semi-integral, peneirada, mas que para fazer pão é muito boa. Mas podem utilizar só 450 gramas de farinha T65 e 50 gramas de farinha integral. 320 gramas de água, primeiro. De água morna, de preferência. 100 gramas de massa-mãe. Eu, pessoalmente, gosto de utilizar 100, 110 gramas de massa-mãe, mas depende também do tempo que vocês querem dar de fermentação, se querem fazer uma fermentação direta, uma fermentação mais longa. Eu costumo utilizar esta quantidade e como nós vamos cozer o pão no mesmo dia, vamos utilizar o método direto, eu acho que 100, 110 gramas neste caso vai ser suficiente. E aqui estou a utilizar também o fermento centeio, que expliquei no outro vídeo como é que se faz. Então, primeiro passo, vamos dissolver aqui a massa-mãe com os 320 gramas de água. A massa-mãe já está dissolvida com água, vamos misturar a farinha. Primeiro aqui a farinha T65, vamos metê-la toda de uma vez. Agora aqui a farinha T80, vamos também misturá-la. E agora aqui a farinha integral, ou T150. Tem mais farelo, esta farinha vai dar-nos também mais sabor ao nosso pão e também um nível de acidez diferente. E vamos apenas misturar, nós não vamos amassar, vamos apenas misturar todos os ingredientes em primeiro lugar. Bem, já misturamos aqui a água, a farinha e a massa-mãe. Agora vamos deixar aqui meia hora, 40 minutos para fazer a autólise. Não vou entrar em muitos detalhes do que é uma autólise, mas a autólise vai nos ajudar a ter uma massa mais elástica, sem perdermos aqui tanto tempo a amassar. É pura e simplesmente deixarmos o glúten trabalhar por si mesmo. Então vamos agora deixar com um pano por cima, mais ou menos meia hora, 40 minutos. Se quiserem depois que eu faça um vídeo só sobre autólise e técnicas sobre pão, deixem nos comentários que nós depois arranjamos isso. Já passou aqui o tempo da autólise para a nossa massa e nós também já adicionamos aqui as 10 gramas de sal. O sal que nós utilizamos sal fino. Eu aconselho utilizar sempre sal fino ou flor de sal. Nunca utilizarem sal grosso porque não vai dissolver bem na massa e depois nem a massa vai absorver o sal e vão ficar com aqueles tarolos de sal depois do pão cozido e não vai ficar bem. Aconselho sempre sal fino ou, preferência, flor de sal. Agora nós vamos tirar aqui a nossa massa para a bancada. E vamos amassá-la ligeiramente. Vamos trabalhar aqui o glúten. Vocês também podem amassar esta massa numa batedeira a uma velocidade média, média-baixa, depois vou aumentando no fim, mas eu fui fazer à mão e acho que é como fica melhor. E fazendo a autólise não fica tão difícil assim, até é relativamente fácil. Eu vou demonstrar. Nós tiramos a nossa massa para a bancada, ela parece que está a agarrar e podem ficar com medo e dizer que vai ficar mal, mas não. Tem de ter paciência, à medida que o glúten vai desenvolvendo, ela vai despegando e vai ficando uma massa elástica. A forma de amassar é agarrar dos dois lados com as duas mãos, bater e empurrar para a frente, sempre. E agora agarramos aqui, em cima e em baixo, e fazer o mesmo movimento. E ao agarrarmos sempre em frente e atrás, nós vamos rodando a massa e vamos amassando-a toda. Agora, basta nós repetirmos este movimento algumas vezes, até ela ficar lisa e com o glúten bem desenvolvido. A nossa massa já está bem amassada, como podem ver, ela está bem lisa, ok? E já não pega nada às mãos, nem à bancada. Esta é a textura com que ela deve ficar. Vocês
farinhas quando são moídas em modo pedra, tem aqui ainda o farelo bem presente. Podemos ter sempre aqui, isto é uma dica, ter sempre aqui uma tacinha com água, que ajuda-nos, ok? O que nunca podemos fazer é pôr farinha aqui ou pôr as mãos na farinha, nunca. Vamos desvirtuar a hidratação, vai pegar ainda mais, é sempre mãos molhadas, ok? Portanto, vamos pôr aqui numa taça, ok? E agora vamos tapá-la e daqui a meia hora eu vou ensinar o processo das voltas, como é que é. A nossa massa, já esperamos meia hora, depois de a termos amassado. Agora iniciamos o período que é o chamado bulk. Neste período do bulk, primeiro vamos dar as voltas. Que as voltas o que é que vão fazer à nossa massa? Vão dar mais elasticidade, vai criar várias bolhas ao longo da massa. Vai ficar uma massa mais homogénea. Para darmos as voltas, como é que nós fazemos? Vamos fazer este movimento. Vamos levantar a massa e voltar lá para o mesmo sítio. Tem várias formas de fazer. Isto, mais uma vez, é como eu costumo fazer. Mas se encontrarem outras formas, também são válidas. Basicamente, darmos aqui umas voltas à massa, muito simples, ok? Sempre criando um pouco de tensão no fim. E este processo vamos repetir mais 3 vezes, vamos dar 4 voltas. Portanto, esta parte do bulk vai ser durante 2 horas. Daqui a meia hora vamos dar outra volta à massa. E como o Marcos disse, nós de meia em meia hora vamos dar as voltas à massa. Ou seja, vamos dar uma volta agora e daqui a 30 minutos voltamos a repetir este processo. E damos estas voltas 4 vezes, ou seja, vão ser 2 horas no total. Bem, já demos aqui todas as voltas à nossa massa. Agora, para acabar o período do bulk, o que nós vamos fazer é deixar mais ou menos 2 horas, que é para a nossa massa crescer mais 15%, 20% mais ou menos. E depois sim, vamos dar a forma à massa e eu vou ensinar como é que se faz a forma. Como já podem ver, ela já começa aqui a fermentar e a criar algumas bolhas que são típicas da fermentação natural. E o nosso pão, a nossa massa, já acabou o período do bulk. Ela já cresceu mais ou menos aqueles 15, 20% que nós queríamos. Agora vamos tirá-la para a bancada e vamos dar a forma. Para isso, molhar um pouco a mão, para tirarmos a massa. Nós não vamos adicionar farinha nenhuma agora, para dar a primeira forma. Vamos só molhar a ponta da nossa espátula e vamos dar aqui a forma, sempre de farinha, não é necessário farinha nenhuma. E vamos só apertá-la ligeiramente e criar um pouco de tensão. Chega, não é preciso mais. E agora vamos deixá-la aqui na bancada uns 20 minutos, que é para ela descansar, que é para depois darmos a próxima forma. Não podemos apertar mais do que isto. Porquê? Porque senão aqui a película de fora, a capa, vai arrebentar e depois é um 31 para voltar a ficar toda perfeita. Então daqui a 20 minutos vamos mexer novamente. Agora, na nossa Banetton é a forma onde a nossa massa vai acabar de fermentar. Depois, quando nós formos cozer, a massa vai ficar com este formato da Banetton. Se não tiverem uma Banetton em casa, aquilo que podem utilizar é uma cuba como esta, ou mesmo um Pyrex com um pano, com farinha, não há problema algum. Na Banetton, o que eu vou utilizar é farinha de milho. Porquê farinha de milho? Que ela não vai pegar tão facilmente como a de trigo. Além disso, quando formos a cozer, o milho tostado fica com um sabor que eu gosto bastante. Também podem usar farinha de arroz, por exemplo. Agora, para nós darmos a forma final à massa, é um processo que, tal como os outros processos técnicos do pão, tem muitas formas de fazer. Vamos só pôr um pouco de farinha em cima da massa, um pouco de farinha aqui na bancada. E agora vamos virá-la ao contrário, assim. O lado tem farinha por baixo e o lado sem farinha por cima, que é para ela pegar. Vamos só esticá-la ligeiramente, sem lhe queremos tirar muito ar, porque o nosso objetivo é não tirar muito ar. Vamos meter esta parte de baixo para cima, vamos esticá-la aqui, dobrar as duas pontas. Agora, esta aba de cima vai aqui para o meio. Agora vamos ficar aqui com duas orelhas. E nós vamos apertá-las, assim. Quanto mais rápido fizerem, menos ela vai pegar. E agora, aqui nesta aba, de novo, vai para baixo, apertamos e vem. Só meter um pouco de farinha por cima. Agora sim a massa tem de levar farinha. E vamos virá-la ao contrário e meter aqui na Banetton. E agora, para dar mais firmeza ainda, podemos dar mais uns nós, que ainda vai ajudar mais. Vamos só colocar mais um pouco de farinha e agora é só metermos um pano por cima. Vamos só esperar mais uns 30 a 40 minutos para a massa acabar de fermentar, que é para ela que ela fique com mais algum gás.
A nossa massa já está pronta, já está no ponto de fermentação. Agora vamos só colocar um pouco de farinha de milho na base e depois vamos já colocar a nossa panela de ferro fundido a 250 graus. E agora vamos aquecer muito bem esta panela onde vamos cozer o pão a 250 graus. E quando a panela já estiver pré-aquecida, vamos colocar um pouco de farinha de milho. E no seguimento da farinha já podemos colocar o nosso pão de uma forma muito gentil. E agora, com a ajuda de uma lâmina, vamos fazer um corte ao longo do pão. E isto vai ajudar bastante na cozedura. E o corte deve ser único, sem muita profundidade. E para ajudar a fazer um pouco de vapor, vamos borrifar um pouco de água na tampa da panela. E nesta fase é só colocar a panela com o pão no forno a 250 graus por 30 minutos. E após esses 30 minutos, o que vamos fazer é retirar a tampa. E vamos deixar o pão caramelizar muito bem por fora e que fique uma crosta fantástica. O nosso pão já está cozido, também já descansou, já arrefeceu uns 30 a 40 minutos, já à vontade. O pão tem sempre que arrefecer, principalmente quando nós cozemos no panela de ferro fundido. Esta panela, ao cozermos nesta panela, permite-nos criar toda esta crosta no pão. E para além disso, como é ferro fundido, ela concentra muito melhor o calor e é um calor muito mais homogéneo, ou seja, vamos ter uma crosta toda por igual em todo o pão. Como vocês já sabem, eu gosto do pão sempre com esta cor bastante escura. Para mim é como fica melhor, com os sabores mais caramelizados, mais torrados. Mas bem, vamos deixar de conversa e vamos abrir o nosso pão de massa-mãe para ver como é que ele ficou. Aqui o nosso pão, como podem ver, está com bastantes alvéolos de ar, é como se chamam todos estes buracos de ar que a massa fica. Um miolo bastante fofo, mas denso, não é aquele muito mole, tem uma certa textura, crosta bastante crocante. A massa também permite-nos ficar com uma crosta ligeiramente mais grossa, o que para quem gosta é ótimo, é o melhor. Só o aroma que fica da massa-mãe é espetacular. É totalmente diferente o aroma de um pão cozido com massa-mãe do que um pão cozido com fermento químico. Não tem nada a ver, é totalmente diferente. Fazer um pão com fermentação natural é toda outra coisa. Vamos agora então provar o nosso pão para ver como é que ficou, o mais importante, que é o sabor. Não tem nada a ver, o sabor é mesmo espetacular. Pão com massa-mãe é logo outra coisa. Para já, quando nós comemos um pão com massa-mãe, com esta fermentação natural, começamos logo a salivar. É logo o primeiro efeito que ao comermos o pão faz. Depois não tem nada a ver, quer o aroma, quer o sabor. Este pão foi feito com uma fermentação direta, ou seja, foi cozido no mesmo dia, uma fermentação mais curta, demorou cerca de 8, 9 horas, fora o tempo de fermentação da massa-mãe. Não vamos ter uns sabores tão ácidos, ok? Porque não foi uma fermentação de 20, 24 horas, mas mesmo assim sentimos sempre aquela acidez, sentimos que como é também um fermento com centeio, temos também algum amargo, é espetacular. Para mim não há melhor pão do que este. O pão de massa-mãe é sem dúvida o melhor pão que qualquer pessoa possa comer. Espero que tenham gostado deste vídeo e do conteúdo. Não se esqueçam de deixar like no vídeo, subscrever o canal, ativar o sininho e até à próxima. E não se esqueçam, quando virem uns pães de forma, não sei o que, a dizer que é feito com massa-mãe, esqueçam isso. Isto é que é massa-mãe sério.